Como que você lê a Bíblia? Eu sei que você vai falar, Nara, eu pego e abro e leio a Bíblia. Eu também fazia isso. Mas eu quero te mostrar o jeito certo, porque existe um jeito certo de ler a Bíblia. Eu sei que nós pegamos a Bíblia e simplesmente lemos. E muitas vezes nós lemos com o nosso olhar. Sim, um olhar totalmente limitado, um olhar total seletivo, porque nós somos muito seletivos. E muitas vezes nós não compreendemos o que está ali na história por conta desse olhar que nós temos. Mas eu quero te ensinar uma coisa. A começar a ler a Bíblia com o olhar de Deus. Como que faz isso? A partir do momento que você ora, pede ao Espírito Santo para te guiar, é claro que isso é o principal. Mas quando você lê uma história, quando você está lendo a Bíblia, por ser a palavra de Deus, você precisa entender o que Deus está querendo dizer para aquele momento, para aquele povo. O que Deus está querendo mostrar. Eu vou te dar um exemplo. A história de José. No capítulo 45, fala do momento em que José se revela aos seus irmãos. E todas as vezes que eu li a história de José, eu sempre foquei na história dos irmãos de José. Que os irmãos de José eram maus, que eles não podiam ter feito isso, que José era bocudo. Meus pensamentos, deixa eu. E lendo nesses dias, e quando ele chega no versículo 5, ele diz assim: agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Que a vida de José foi usada para salvar e trazer livramento àquele povo. Eu fico pensando na maturidade de José de dizer que Deus enviou ele. Que tudo que tinha acontecido foi porque Deus precisava conservar uma pessoa. Muitas vezes as coisas acontecem, nós murmuramos, nós reclamamos, nós prestamos mais atenção no que está acontecendo do que Deus quer ensinar. E eu aprendi da pior forma a olhar com o olhar de Deus para todas as coisas. Porque eu sempre estava nesse lugar de olhar para o que estava acontecendo e não para o que Deus queria me ensinar. E quando eu estava na DBS, eu não prestei atenção. Para você ter noção, você tem que ler a Bíblia várias vezes. Eu comecei a pensar sobre isso, que eu falei, Deus, por mais que tenha acontecido isso com José, por conta dos irmãos, que tem um coração caído, que tem um coração pecador, por conta realmente do pecado, José entende que apesar de tudo que ele passou, ele entende que ele foi um remanescente para que a vida de vocês, do povo, né, da família dele, fosse salva por meio de um grande livramento. Às vezes a gente acha que Deus não está, que Deus não olha pra você, não olha pra mim. A gente acha que fala, ai, Deus não olha pra mim. Ai, porque Deus não me vê. Ai, porque eu tô passando por isso. Comece a olhar com outro olhar. O que Deus está me ensinando através dessa história? O que Deus quer que eu faça por conta dessa situação que eu tô passando? E, gente, situações difíceis vão acontecer diariamente. Todos os dias acontecem situações diárias na nossa vida. Quando a gente se posiciona em relação ao que Deus diz, ao que Deus quer fazer, ao que Deus quer mostrar, olhar para esse olhar de Deus, o que Deus quer me ensinar, a gente consegue amadurecer muito mais e a gente consegue viver o evangelho com mais facilidade.